Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, amém. Que Deus continue abençoando a vida de cada um em nome do Senhor Jesus, amém. Estamos aqui para mais um momento de reflexão com a mensagem da parte de Deus, mensagem essa que alimenta sempre o nosso espírito e nos fortalece cada vez mais na presença de Deus. Vamos aprender com um dos discípulos do Senhor. A Bíblia não menciona o nome dele, mas ele faz um pedido muito interessante a Jesus. Lucas 11, capítulo 11, versículo 1 diz: E aconteceu que estava Jesus orando em um certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista também ensinou os seus discípulos. Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinava os seus seguidores. Veja que pedido fenomenal. Meus irmãos amados, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que nós não sabemos como convém orar. E por isso que o Espírito Santo está aqui conosco, para nos ajudar nos momentos difíceis, para nos ajudar nesse diálogo com o nosso Deus, para nos ajudar a colocar tudo que tem tentado nos paralisar aos pés do Senhor. O apóstolo amado do Senhor, o discípulo do Senhor, ele percebeu que todas as vezes que Jesus se retirava para um lugar, era para orar, era para se fortalecer em Deus. E ele percebeu também que os discípulos de João Batista eram instruídos na oração. João ensinava eles a orar. Então, ele observou tanto os discípulos de João Batista, como João Batista, e o próprio Messias, o próprio Jesus, em suas orações. E ele sentiu aquele desejo também de ter essa conexão com o céu. Ele sentiu o desejo também de ter esse momento com o Pai. Então ele faz esse pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Meus irmãos amados, a Bíblia Sagrada, ela nos aponta para uma direção. Ela traz luz para nossa mente. Então nós devemos seguir como um exemplo desse discípulo do Senhor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, o versículo 7 a seguir diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que bate encontra, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Veja bem, todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, a porta se abre. Então está ensinando, está instruindo a nós orarmos, a nós pedirmos, a nós clamarmos ao nosso Deus. Nos momentos de tempestades e nos momentos de bonança, devemos sempre criar essa conexão com o céu. Devemos ter esse hábito da oração, lembrando que a oração ela deve ser feita de uma maneira espontânea. Tem que ser uma conversa entre você e o nosso Deus, entre você e o seu Pai Celestial, entre o servo e o seu Senhor. Não precisa ter palavras bonitas, não precisa ser uma oração mecânica, no automático. Não, converse com Ele. Diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu tenho muitas dúvidas, tenho muitos temores. Senhor, sou orgulhoso, sou altivo, tenho alguns ídolos, tenho vícios que precisam ser arrancados de mim. Senhor, me ajuda a ter um coração aquebrantado, um coração que tema ao Senhor, que ame ao Senhor, um coração voltado para o Senhor. Essa é a nossa oração. Senhor, me ensina a ser grato por tudo aquilo que o Senhor tem me concedido, pelas bênçãos e até pelos momentos difíceis que nos fortalecem.
o apóstolo ele identificou que Jesus estava sempre em oração, se fortalecendo, buscando o poder do alto. E nós precisamos também criar este mecanismo de fortalecimento que é a oração. A oração ela traz refrigério para a nossa alma. A oração nos fortalece no caminho da salvação. Desconfie de pessoas que dizem ser avivadas, serem de Deus e não oram, não gostam de orar. A oração acalma o nosso espírito, junto com o jejum, acalma a nossa carne, nos torna pessoas temperantes, compreensivas e com temor em nosso coração. Então, se você ainda não tem a prática da oração, peça para que Deus lhe ajude a orar. E o Espírito Santo do Senhor está aqui para nos ajudar em todos os momentos. Amém? Que Deus te abençoe. Paz do Senhor.